Olá, amigas e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Aqui, hoje eu estou iniciando aqui um comentário do informativo do Supremo Tribunal Federal, de número 1184. Tem julgamentos muito interessantes, nós vamos comentá-los, tá? Inclusive temas de repercussão geral, o informativo é de agosto de 2025, e vamos aqui a ele. De início, eu digo a vocês que esse primeiro julgamento aqui, está aqui no nosso índice, né? Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança bloqueados pelo Bacen por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor 1. Embora seja um tema de repercussão geral, e eu adoro os temas de repercussão geral, eu gosto muito de comentá-los, tenho vários temas de repercussão geral comentados aqui no canal, inclusive dentro de um comentário geral, de informativo e individualmente, mas esse aqui já ficou muito no passado, ele não tem grandes relevâncias, nem naqueles casos em que eu comento aqui, que embora o tema em si refira-se a um fato passado, antigo, de baixa relevância para concursos e para atuação profissional odierna, mas às vezes até você consegue extrair ali da ratio decidendi algum princípio geral de direito, algum princípio de teoria geral de direito, alguma regra, algum regramento que você antevê que pode ser utilizado como parâmetro para outros casos. Esse aqui realmente está totalmente fincado no contexto econômico da época, de 1986 a 1991, e eu irei passá-lo. Agora, o que esse não tem de importante, o seguinte tem de muito importante. E eu peço a atenção de vocês. Esse é o julgamento mais importante. Talvez, numa revisão aqui de fim de ano, eu o liste como um dos mais importantes do ano 2025 para o Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Estamos aqui no recurso extraordinário 1.337.396 e são dois temas de repercussão geral com dois casos concretos atrelados a ele. O tema de repercussão geral 987 e o tema de repercussão geral 533 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, estamos aqui numa rede social. Estamos aqui no YouTube, que disponibiliza um canal de encontro, como se fosse uma praça pública, na qual eu e você dialogamos. Eu e você nos encontramos e pode haver uma transmissão de mensagem, uma transmissão de conteúdo. Então, as plataformas digitais são exatamente esse veículo no qual terceiros, ou seja, não são elas plataformas, elas não são as comunicadoras, mas elas são os canais de comunicação de terceiros, de informações, como no caso aqui, eu estou fazendo aqui exatamente o que esse julgamento contextualiza. Estou transmitindo conteúdo. Agora, sabemos que nem sempre esse conteúdo, como tudo na vida, tem o lícito, a gente transita no campo do lícito, a gente quer transitar, a sociedade deseja atrair os seus cidadãos para o campo do lícito, mas as pessoas insistem em transitar pelo campo do ilícito, seja ele civil, seja ele criminal. E este julgamento se direciona a regular esse tipo de qualidade, digamos assim, ou tipo de comunicação, para evitar que elas tendam ao território ilícito e mantenham-se dentro da comunicação lícita, da comunicação desejada em uma sociedade regrada pelo direito, né? Isso aqui é o contexto. Aqui, nos dois casos concretos, é interessante perceber que o Supremo termina alargando bastante as teses em relação aos casos concretos que foram selecionados. Os dois casos concretos aqui terminam sendo apenas uma semente para germinar uma árvore frondosa de teses que nós estudaremos aqui. Um caso concreto dizia respeito à criação de uma comunidade, um agrupamento de pessoas sediada numa plataforma, que era a plataforma chamada Orkut, que eu acredito que nem existe mais, mas terceiros criaram nessa plataforma uma comunidade para veicular ideias, que deveria ser para veicular ideias, mas essa comunidade servia única e exclusivamente para denegrir, para atingir a imagem de uma professora, para lhe ferir a honra. Então, eram proferidas mensagens que menosprezavam esta profissional. Esse era um caso concreto. Esta profissional procurou a plataforma para retirar do ar, né,
deixar de sediar essa comunidade, e esse era o contexto desse caso concreto, de um dos casos concretos. O outro caso concreto diz respeito à situação na qual terceiros, de maneira ilícita, criaram um perfil fake, um perfil falso no YouTube não, no Instagram também não, foi no Facebook. No Facebook, de uma pessoa que nunca teve rede social. Pegaram um cidadão lá, suponhamos assim, um agricultor que mal compreende o manuseio destes veículos de transmissão de pensamento e de informações, e simplesmente criaram lá uma rede social deles, pegaram uma fotografia deles em algum lugar, em algum documento, e criaram lá fulano de tal, e estavam usando, obviamente, esse perfil falso, essa identidade falsa, para fins ilícitos. E ele solicitou à comunidade, o provedor, né, a plataforma, melhor dizendo, a remoção deste perfil que foi criado, e esse era o contexto do caso concreto. Então, uma comunidade criada no Orkut e um perfil falso, uma comunidade criada no Orkut que veiculava informação indesejada para uma pessoa, terceiros veiculando informações indesejadas para uma pessoa por meio de uma plataforma digital, e no outro caso, a criação de um perfil inteiramente falso numa outra plataforma digital. E esses casos giravam em torno, eu vou abrir aqui para vocês, da Lei 12.965 de 2014, cuja ementa diz o seguinte: estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Essa lei é considerada como o marco civil da internet. E especificamente no tema da responsabilidade de terceiros, esta lei, dentre outras questões que ela regula, ela dispõe o seguinte: ela tem uma seção que trata, está aqui na tela para vocês, do lado direito do informativo, né? Eu vou até aumentar para a gente dar uma olhada. Ela tem uma seção que diz da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. E o artigo principal que dizia respeito a os temas de repercussão geral era o artigo 19, cuja leitura é a seguinte, vamos vê-lo aqui, tá? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, no caso concreto lá era o Orkut e o Facebook, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros nos casos concretos, os criadores da comunidade que feriram a imagem da professora e os terceiros, no caso concreto, que criaram um perfil falso de alguém que nunca teve a iniciativa de criar aquele perfil, né? Então, o Orkut e o Facebook somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrários. Então veja só, seria necessário que a professora lá e o cidadão que nunca teve a rede social acionassem o judiciário. O judiciário desse uma ordem específica, para a remoção daquele conteúdo. E, diante dessa ordem específica, respeitados os limites técnicos e o prazo assinalado, não fosse removido o conteúdo. Então vejam que haveria a necessidade de o atendimento de um procedere, de um procedimento um pouco mais, digamos assim, travado, burocrático, para se chegar à conclusão pela responsabilidade civil das plataformas digitais. Ou seja, não basta para a lei que você, incomodado com um conteúdo gerado por terceiro que atinja sua honra, simplesmente faça uma solicitação formal em seu nome, extrajudicial, para a plataforma remover aquele conteúdo. Para a lei não basta isso. Você tem que ir ao judiciário, pedir uma ordem judicial específica. E mesmo proferida a ordem judicial específica, você ainda não tem direito civil à indenização. É preciso que, diante da ordem judicial específica e respeitados os limites técnicos, que aqui é uma questão extremamente abstrata, né?
a plataforma não retire. O que se levou ao Poder Judiciário? Eu disse, olha, aqui, essa lei, ela protege de maneira insuficiente as pessoas que são lesadas nas redes sociais por conteúdos gerados por terceiros. Porque não é todo mundo que tem condição de ir ao judiciário, obter uma ordem específica e é preciso que as plataformas digitais tenham mecanismos mais rápidos de remoção de conteúdo que atinjam a honra de terceiros, como no caso da professora, ou que criem perfis claramente falsos. Então, a intenção foi, digamos assim, de certo modo, e aqui usando uma linguagem muito próxima da realidade, encurtar o caminho para a responsabilização civil destas plataformas diante de fatos como esse. Essa é a ideia. E desde já lhes digo que este artigo foi considerado como um protetor insuficiente. O Supremo olhou para esse dispositivo nesses temas de repercussão geral 987 e 533 e disse, olha, este artigo 19 ele não protege suficientemente os bens que podem ser atingidos e que frequentemente são nas plataformas digitais por conteúdos gerados de terceiro. As plataformas precisam ser mais céleres e terem um espectro de responsabilidade maior em relação a esse tipo de conteúdo. Isso foi o que o Supremo decidiu e disse que essa proteção legal era insuficiente e conclamou o legislador a fazer uma alteração, uma revisão legislativa. Enquanto isso, fixou teses para regular e proteger melhor o direito de terceiros que são atingidos por outros dentro das plataformas digitais. Mas o artigo é esse. Né? O artigo é esse. Há um outro dispositivo, que é o dispositivo do artigo 21, que eu vou ler também porque ele é importante. Ele diz o seguinte, o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez e de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Comparem o 21 com o 19. O 21, ele encurta o caminho. Ele não exige ordem judicial específica, mas ele se limita aos casos de nudez e atos sexuais privados. O caso clássico, né? Alguém, você deixou seu celular, isso aconteceu inclusive, foi noticiado na imprensa, noticiado na mídia, bastante noticiado, você deixou o seu celular para consertar. E você, na sua intimidade, tem uma filmagem aqui com sua esposa, com sua namorada, com quem quer que seja, de uma cena sexual privada. Você deixou o celular para consertar. Alguém, criminalmente, tomou essas imagens e colocou numa plataforma digital. Nesse contexto específico, veja aqui, nudez ou atos sexuais de caráter privado, que não era também nenhum dos dois casos concretos dos temas aqui. Mas a lei, nesse caso aqui, ela protegeu aqui essa situação específica de uma maneira mais célere. Ela bastava que a pessoa requeresse, sem precisar de ordem judicial. A lei teve um cuidado maior, deu uma proteção maior a esse cenário específico. Mas o Supremo vai dizer, olha, não só cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado. Manifestações de terceiros em plataformas digitais que atinjam a honra de uma maneira mais ampla, não só do ponto de vista sexual, também devem ter um caminho encurtado, também devem ter mecanismos de acesso para a remoção de conteúdo mais céleres. As plataformas precisam dispor, não só nos casos de nudez. A lei foi bem aqui, digamos assim, mas não foi tão bem no 19. Percebe? Então a gente vai ver isso pelo Supremo. De antemão, eu vou começar a ler aqui algumas coisas. E eu quero dizer a vocês que esse julgamento é um julgamento, e com isso eu não estou desencorajando ninguém, não, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o resumo dele aqui, mas ele é um julgamento difícil. Eu estudo informativos há quase 2 décadas, né? Tenho uma carreira jurídica, tenho títulos jurídicos, e eu tive bastante dificuldade de compreender. Tanto é difícil que o Supremo soltou, está aqui, ó, o Supremo soltou uma nota de informação à sociedade, depois do informativo,
explicando esses dois temas aqui, ó. Informação à sociedade. Eu nunca tinha visto isso aqui. Nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi isso aqui. Primeira vez. Se isso foi feito em outra ocasião, louvável, mas eu nunca vi, tá? Nunca vi. Então, eu peço a você sua atenção. Eu não vou me ater muito ao texto informativo. Eu vou fazer o meu próprio resumo aqui para vocês. Mas vamos lá, né? Vamos lá aqui para compreender ponto por ponto. Certo? Tese por tese. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal fixou, para esse contexto aqui, as seguintes teses. As teses estão no informativo aqui do lado esquerdo, né? Mas vamos ler aqui o resumo primeiro, né? Vamos lá. É parcialmente inconstitucional por não assegurar proteção suficiente aos usuários, seus direitos fundamentais e à democracia, em especial devido à evolução do modelo de utilização da internet, com massiva utilização de redes sociais e plataformas digitais, o artigo 19 da lei, esse artigo que a gente acabou de ler. Ele é insuficiente, e por ser insuficiente na proteção desses valores, não é? Por não assegurar proteção suficiente aos usuários. Ele é de proteção insuficiente, esse artigo 19. Por condicionar a responsabilização de provedores de aplicação à internet ao descumprimento de ordem judicial específica para a remoção de conteúdo ilícito gerado por terceiros. Claro, aqui é um resumo, não só condiciona isso, ainda condiciona ao atendimento de requisitos técnicos e tal. Então, tem várias travas no artigo 19 e essas travas foram consideradas inconstitucionais, de modo que se levou a uma inconstitucionalidade parcial desse dispositivo. E foram fixadas as seguintes teses. Eu vou aqui na nossa informação à sociedade. Tá? Deixa eu ajeitar aqui para a gente começar. Em primeiro lugar, eu devo dizer que de maneira mais ampla, eu vou sintetizar aqui, de maneira mais ampla, em número 1, né, foi estabelecido um dever geral de cuidado. Dever geral de cuidado. Deixa eu diminuir esse texto aqui, porque senão não vai. Esse dever geral de cuidado está aqui. Dever geral de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo. Vejam só. Aqui, pessoal, é uma questão de falha sistêmica. Falha sistêmica. Não precisa ninguém impedir. Não precisa ninguém requerer. Esse é o ápice, digamos assim, da proteção que o Supremo deu. Em casos de condutas e atos antidemocráticos, terrorismo ou atos preparatórios ao terrorismo, crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e à automutilação, incitação à discriminação em razão da raça, cor, etnia, etc. A linha E, crimes praticados contra a mulher, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, esse tráfico de pessoas. Esses casos aqui exigem uma conduta proativa, exigem que os provedores de internet tenham mecanismos prévios de proteção, sem que ninguém precise acioná-los para remoção de conteúdo, porque são coisas extremamente graves de maneira abstrata. Revelariam uma falha sistêmica do provedor de aplicações de internet. Então, aqui é o ápice da proteção e o ponto que o Supremo tem maior cuidado, indubitavelmente, pelos valores que estão aqui circundantes. E aí o Supremo diz, no item 5.1, a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, prevista nesse item, diz respeito à configuração de falha sistêmica. Considera-se a falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar uma conduta omissiva, né? Aqui é por omissão. Deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente listados, esses crimes graves,
configurando violação do dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Veja aqui uma cautelaridade aqui, né? Consideram-se adequadas as medidas conforme o estado da técnica, tarará. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação de responsabilidade do presente item. Contudo, nessa hipótese, incidirá o regime de responsabilidade do 21, que exige para aqueles casos de nudez. Aqueles casos de nudez do artigo 21, de nudez e crimes sexuais e exposição de cenas sexuais privadas, ele passa a abranger situações nas quais as pessoas sejam vítimas desse tipo de comportamento aqui, de todos esses crimes aqui. Nas hipóteses previstas nesse artigo, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor da internet poderá requerer judicialmente seu restabelecimento mediante a demonstração da ausência de ilicitude, ou seja, quem promoveu o conteúdo, o terceiro, há uma inversão aqui. Ele que tem que buscar a justiça para restabelecer o conteúdo, para dizer, não, isso aqui não é crime de opinião, não é crime de preconceito, né? Isso aqui é uma opinião, isso aqui. Ele que tem que buscar o judiciário, e não o lesado, não a vítima. Tá? Então aqui nós temos o atraimento da responsabilidade nos termos do 21, que eu li, ou seja, caso a vítima seja atingida por um crime desse jaiz, dessas alíneas que estão aqui, de A a G, tráfico de pessoas, pornografia infantil, incitação ao suicídio, ela aciona a responsabilidade do provedor pelo 21, pedindo a ele, sem precisar acionar a justiça. Mas o Supremo cria um dever geral de cautela, esse é o mais importante, e cria esse conceito de falha sistêmica para essas condutas. Então, esse ponto aqui é o dever geral de cuidado que as redes sociais, que os provedores de internet têm que ter, os provedores, né, as redes sociais têm que ter, que está no item 5 da tese, né? Item 5 da tese. Está no item 5 da tese. Tá? Um segundo ponto, né? É a responsabilidade sem ordem judicial específica ou notificação. Vejamos o item 4 da tese. Fica presunção de responsabilidade. Presunção de responsabilidade. É o segundo ponto, né? Que aqui seria responsabilidade presumida. Item 4 da tese. Eu estou organizando as teses aqui da mais, digamos, da mais abstrata, da mais geral para a mais concreta. A gente vai chegando lá, tá? Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos, quando se tratar de, olha só, anúncios e impulsionamentos pagos ou rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Vocês sabem que o conteúdo pode ser conteúdo patrocinado, que você fica vendo repetidamente. Por exemplo, eu posso pegar esse meu vídeo aqui, tá? Até o presente momento eu nunca fiz isso, mas eu posso impulsionar esse vídeo. Então eu pago ao YouTube e ele impulsiona esse vídeo, né? Então vejam que esse impulsionamento pago, ele traz a plataforma de uma posição de mera disponibilizadora de canal para ela atuar ao lado digamos assim, do influencer ou do professor, no meu caso, e impulsionar o conteúdo dele, mediante pagamento. Nesse caso, se ela impulsiona, ou se artificialmente é utilizado chatbot ou robôs, há uma presunção de responsabilidade. Por que uma presunção? Porque aí ela deixa de fazer parte apenas da condição de intermediadora. Concorda? Então, nós temos aqui dois pontos importantes. O dever geral de cautela, naqueles casos graves daqueles crimes,
e uma responsabilidade presumida. Aqui as redes sociais, elas assumem uma posição de cautelaridade no item 1, né, que eu estou colocando aqui, item 1, que é o item 5 da tese. E aqui no item 4 da tese, que também, elas assumem uma posição de responsabilidade presumida ao impulsionarem conteúdos. Ok? Vamos seguindo. Agora vamos para a terceira situação, que aí já entra uma situação mais corriqueira, que é a ampliação do artigo 21 do Marco Civil da Internet, considerada a inconstitucionalidade do artigo 19. Né? Se o artigo 19 foi considerado inconstitucional, tomou-se o artigo 21. Aqui nós estamos diante do item 3 da tese. Esse é o item mais longo da tese. Eu li para vocês, não é? O artigo 21 e o artigo 19. E a gente viu claramente que eles têm uma diferença de tratamento. Nós vimos aqui, não foi? A gente viu que o artigo 21, ele, para casos de materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, né, é a mera notificação. E o 19, que foi considerado inconstitucional, ele exige ordem judicial específica, né? Tem essas diferenças. O que foi que o Supremo fez? Ao considerar o 19 insuficiente, ele foi lá e lançou mão do 21. Ele diz o seguinte: o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21, pelos danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros em casos de crime ou ato ilícitos. Como eu venho falando para vocês, pode ser crime ou pode ser ilícitos de natureza civil, né? Sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de condutas denunciadas como inautênticas. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o 19, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Então, pode remover por notificação extrajudicial. Mas, se for crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, exige-se para a responsabilização ordem judicial específica, sem prejuízo da possibilidade de remoção por mera notificação. Se não for crime contra a honra, crimes de maneira geral e atos ilícitos, a responsabilização é nos termos do 21, que exige mera notificação. Todavia, em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo, já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de rede social deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais a partir da notificação judicial ou extrajudicial. Então, se houve um crime contra a honra, o cidadão foi lá, buscou a remoção daquele conteúdo por notificação extrajudicial e buscou a responsabilização da plataforma por decisão judicial. Novas veiculações daquele mesmo fato definido como crime contra a honra, eles precisam ser removidos automaticamente, digamos assim, né? Independentemente de novas decisões judiciais, né? A partir de notificação extrajudicial, judicial ou extrajudicial, pelas redes sociais, pelos provedores de redes sociais. Então aqui a gente tem que há uma ampliação do artigo 21 para ele não abranger só casos de nudez ou de cenas sexuais privadas e, né, os crimes contra a honra exclusão, né? A exclusão do conteúdo. Notificação extrajudicial, né? Extrajudicial. Responsabilidade civil. Artigo 19, ok? Na hipótese de crimes contra a honra, aplica-se o artigo 19.
que exige ordem judicial específica, sem prejuízo da possibilidade de remoção da notificação extrajudicial. Isso aqui está no item 3.1 da tese. 3.1 da tese. Agora o item 5. Existem determinadas plataformas de redes sociais, né? Existem determinadas plataformas de redes sociais que são de natureza privada, como o WhatsApp. O WhatsApp, não é? Elas não são públicas. E existem os provedores de e-mail, que também não são públicos. Para essas situações, então, eu vou chamar aqui de conversas privadas, né? Conversas privadas. Vai valer o artigo 19, ou seja, exige para a sua remoção e para a sua responsabilização, exige ordem judicial específica. Isso está na tese aqui também, tá? No item 6. Aplica-se o artigo 19 ao provedor de serviço de e-mail, provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas, tipo Teams, Microsoft Teams, Google Meet, provedor de serviços de mensagem instantânea, né, WhatsApp, exclusivamente diz respeito às comunicações interpessoais resguardadas pelo sigilo da informação. Então, é preciso ordem judicial específica. No mais, então, a gente tem essa estrutura aqui de responsabilização e de alteração, né? No mais, né, os provedores de aplicação de internet que funcionem como marketplace, a Amazon funciona como marketplace, o Mercado Livre funciona como marketplace, respondem civilmente de acordo com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Ok. Né? E aí, deveres adicionais. Os provedores de aplicação da internet deverão editar autorregulação que abrange necessariamente o sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncio e impulsionamento. Deverão igualmente disponibilizar aos usuários e a não usuários canais específicos de atendimento. Né? Tais regras deverão ser publicadas. Ok. E o item 11 é um item que gerou muita controvérsia, né? Segundo a qual os provedores devem constituir e manter sede e representante no país. E aqui tem as regras que eles devem observar para isso. Isso é uma norma quase que de direito empresarial, né? Aqui tem norma de direito civil, de direito criminal, de direito empresarial, de direito processual, tem tudo aqui. É quase uma codificação, né? Não haverá responsabilidade objetiva, né? Então a responsabilidade aqui. Aí você diz, mas professor, tem uma responsabilidade presumida ali, sim, mas responsabilidade presumida não significa que ela é objetiva, tá? Ela pode, inclusive, ser afastada, né? Claro. Mas não há responsabilidade objetiva. Apela-se ao Congresso Nacional que seja elaborada a legislação capaz de sanar as deficiências do artigo 19, né? E para prevenir a segurança jurídica foi modulado os efeitos, inclusive em virtude dessa modulação, o Facebook não foi condenado civilmente a indenizar a professora, em um dos casos concretos, porque foi antes da regulação normativa disso aqui. Tá? Aqui no começo, que eu terminei não lendo, aqui apenas algumas questões aqui no item 1 e no item 2 que dizem respeito a os assuntos que eu falei na introdução, que o Supremo considerou esse artigo como de proteção insuficiente. Né? Enfim, pessoal, essas são as regras. Né? Essas são as regras. Há um dever geral de cautela, há uma responsabilidade presumida e há a aplicação do artigo 21, ampliando, deixando de ser só para aqueles casos que ele enuncia, para outros casos também, né? Exceto os crimes contra a honra, que aí tem uma subdivisão aqui, a exclusão pode ser extrajudicial, mas a responsabilidade civil continua sendo regulada pelo 19 e os aplicativos fechados seguem sendo pelo 19, ou seja, exigindo ordem judicial, tá bom? Julgamento complexo, né? Julgamento complexo, histórico, né? Esse aqui, noticiado no nosso informativo, tá?
Vamos dar prosseguimento ao estudo aqui, pessoal, do nosso informativo 1184. O próximo julgamento. Aqui é um julgamento muito interessante de direito constitucional, de direito administrativo, ação direta de inconstitucionalidade 7.459. Aqui é interessante, pessoal, porque existem no constitucionalismo brasileiro dois institutos interessantes, só para revisar aqui na nossa introdução. São as normas constitucionais de reprodução obrigatória. Então, há determinadas normas constitucionais que são reproduzidas obrigatoriamente, tendo por parâmetro a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal, nas constituições estaduais. Esse é um conceito importante. O segundo conceito importante é o poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente, ele é o poder constituinte derivado decorrente, ele é o poder constituinte que é exercido pelos Estados-membros. A nossa federação, os Estados-membros têm constituições estaduais e, inclusive, têm mecanismos de defesa dessas constituições estaduais, que são ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas nos tribunais de justiça locais, né? Então, esses dois conceitos estão envolvidos aqui na medida em que o Supremo Tribunal Federal toma por parâmetro a regulamentação de filtros do exercício fiscalizatório exercido pelo Tribunal de Contas da União e os toma como parâmetro para considerar constitucionais estes mesmos filtros, ou filtros instituídos não de modo exatamente iguais, com os mesmos textos dos filtros do Tribunal de Contas da União, que tem sede constitucional, numa norma orgânica da Constituição Federal, para os tribunais de contas estaduais. Então aqui o Supremo está dizendo, olha, as normas aqui envolviam o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ele adotou determinados filtros para o seu exercício fiscalizatório. E o Supremo considerou constitucional na medida em que estes filtros reproduzem aquele parâmetro adotado pela Corte de Contas da União, que exercita o controle de contas e atua como órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização, no controle interno e externo da administração pública, né? Então, no Tribunal de Contas da União, existe a seguinte norma, né? Na Lei 14, para o Tribunal de Contas da União, existe a seguinte norma. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nessa lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação observada. O regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo também adotou uma norma semelhante, no sentido de que, caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará análise prévia da seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo como condição para a instrução preliminar ou de mérito e a realização de fiscalização ou a inclusão em bancos de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo. Simplesmente, pessoal, uma norma aqui, uma norma de um filtro de relevância, né? Engraçado que mutatis mutandis, assim, bem mutatis mutandis, o Supremo Tribunal Federal tem a própria repercussão geral, que não deixa de ser um filtro para o conhecimento de questões que tenham uma certa relevância. E o STJ, agora pela Constituição Federal, ainda não foi regulamentado no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um filtro de relevância para o conhecimento do recurso especial. O Tribunal de Contas da União tem um filtro de relevância para o conhecimento de denúncias e de fatos que apontem para a materialidade de atos ilícitos, supostamente ilícitos, que ele vai analisar previamente, fazer um filtro para instaurar ou não efetivamente a sua missão constitucional do exercício de fiscalização externa. Os tribunais de contas estaduais passaram a adotar filtros semelhantes e o Supremo Tribunal Federal considerou que é constitucional a análise prévia da seletividade do objeto de controle. Seletividade, isso vai cair muito em provas de direito constitucional e de direito administrativo, tá, pessoal? Principalmente nesse termo aqui, né? É constitucional a análise prévia de seletividade do objeto de controle. Seletividade do objeto de controle, realizada pela unidade técnica do respectivo Tribunal de Contas local, desde que em consonância com as regras editadas pelo Tribunal de Contas da União,
a fim de que se observe o princípio da simetria. Né? A análise prévia de seletividade ou seletividade do objeto de controle é um pressuposto para a formação de um juízo a fim de que a Corte de Contas se posicione pela instauração ou não de um procedimento de fiscalização. Ele avisa a otimizar a utilização de recursos para processos de maior relevância. Né? É interessante isso, né? Muito interessante esse julgamento. Dando prosseguimento aqui ao nosso informativo, há um outro julgamento aqui de ação direta de inconstitucionalidade que trata de 3 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra o marco legal das garantias. Este marco legal das garantias, ele se refere aos procedimentos extrajudiciais no contexto de alienações fiduciárias. Pessoal, a alienação fiduciária, talvez eu esteja falando por aqui para um grupo grande de pessoas que já passaram por um processo de alienação fiduciária. Você financia um carro, por exemplo, você vai numa concessionária, você não tem dinheiro para comprar o carro, você vai lá e pega o dinheiro emprestado com o banco para financiá-lo. Provavelmente será a título de alienação fiduciária. A alienação fiduciária que está aqui regulamentada nesse Decreto-Lei 911 de 1969, que incluiu o conceito de alienação fiduciária, né? Está aqui no seu artigo 1º. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Então, você compra um carro numa concessionária da Chevrolet, suponhamos, via alienação fiduciária, pelo banco X. Esse banco X, ele lhe entrega a propriedade direta do bem, ficando ele, banco X, com o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa. Melhor dizendo, ele lhe entrega a posse indireta. A posse direta, né? Não a propriedade direta. Ele mantém a propriedade com ele, independentemente da tradição efetiva do bem, porque, obviamente, que o gerente do banco não vai lá na concessionária Chevrolet e entregar o veículo, né? Quem lhe entrega é o vendedor, caso a pessoa lá da Chevrolet, né? Ok. Tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto, você que comprou o carro, né? E depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Caso você que comprou esse carro mediante alienação fiduciária venha a não pagar o empréstimo, né? As parcelas, aí o artigo 2º aqui dispõe, ó, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. Ok. Ele precisa constituir em mora. Esse parágrafo 2º do artigo 2º é fundamental. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Pode ter sido o porteiro do prédio que assinou e etc. Né? Originariamente, o decreto estabelecia, aqui do artigo 3º em diante, um procedimento judicial, né, aqui, por liminar, né, execução de liminar, para que esse bem que foi objeto de inadimplemento, cujo contrato de financiamento foi objeto de inadimplemento, tivesse a posse consolidada em seu proprietário, que é o alienante fiduciário, que tem a posse indireta, que tomasse a posse direta daquele que inadimpliu o contrato. O que fez esse marco legal das garantias? Ele instituiu, desde que haja, aqui no artigo 8º, desde que haja previsão expressa no contrato, em cláusula em destaque, e após a comprovação da mora, que eu falei, lá do artigo 2º para o 2º, é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade, ou seja, ele tem a posse indireta, ter a posse direta para si, perante quem? Sem ação judicial, perante o competente cartório de registros de títulos e documentos. Ao invés do procedimento judicial, aqui se refere ao artigo 3º, que eu não li, mas está ali na frente. E
essa consolidação da propriedade tem toda uma regulamentação aqui nos artigos seguintes, sabe? Nos artigos seguintes. Restrição de circulação, no caso de veículos, os órgãos de comunicação, os órgãos registrais para a disponibilidade do bem, tudo isso feito com o possuidor indireto, no caso, o alienante fiduciário, nos cartórios, sem processo judicial. E foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo basicamente o seguinte: disse, olha, esses dispositivos aqui de constrição e de consolidação da propriedade de modo extrajudicial ferem a inafastabilidade jurisdicional. Esse era o argumento das ações diretas de inconstitucionalidade, que não foram acolhidos, né? São constitucionais, considerou o Supremo, os institutos previstos no artigo 8º ao artigo 8º-E do Decreto-Lei 911, incluídos pelo Marco Legal das Garantias, e no procedimento de busca e apreensão extrajudicial, né? Previsto, devem ser adotadas obrigatoriamente as devidas cautelas para evitar graves violações de direitos fundamentais do devedor, né? A referida lei, aí aqui, conforme jurisprudência dessa Corte, são constitucionais as medidas de execução extrajudiciais de crédito, como as previstas neste Marco Legal de Garantias, de modo que devem ser afastadas as alegações de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois o pleno acesso ao Poder Judiciário permanece assegurado ao devedor, ou seja, aquele que foi lá na Chevrolet, comprou o carro financiado mediante alienação fiduciária, a qualquer momento, ele pode ir ao judiciário e levar as suas razões de defender-se. Mas o banco que viabilizou a aquisição do veículo, que tinha a propriedade, o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, pode consolidar essa posse e consolidar essa propriedade, melhor dizendo, desde que haja a constituição em mora pelo inadimplemento. Então, se você comprou um carro financiado e deixou de pagar as prestações, a indisponibilidade desse bem não dependerá de ordem judicial. Dependerá apenas de ação do alienante fiduciário, de quem lhe emprestou o dinheiro para comprar o veículo, que, portanto, tem o domínio resolúvel e a posse indireta, perante os cartórios. Tá? Será um procedimento extrajudicial cartorário. Esse procedimento é constitucional. Tá? Essa foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar continuidade aqui. Faltam mais 2 julgamentozinhos para terminar esse informativo. Ficou longo, porque, naturalmente, o informativo com muito... Só o julgamento lá da questão do dever das redes sociais, né, já foi bastante tempo. Mas isso aqui também é muito importante. Então, esse aqui é o nosso tema 977 da repercussão geral. Vamos ver aqui, pessoal, ele aqui, como é que ele está. Tema 977. Descrição dele. Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso sem autorização judicial a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime. Descrição. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º, incisos 12 e 56 da Constituição Federal, a licitude da prova produzida durante o inquérito policial subsistente no acesso sem autorização judicial de registros de informações contidas em aparelho de telefonia celular relacionado à conduta delitiva, hábeis a identificar o agente do crime. É importante esse ponto. Hábeis a identificar o agente do crime. A materialidade delitiva e a autoria delitiva, né? A materialidade delitiva e especialmente a autoria delitiva estarão, a materialidade e a autoria estarão conectadas por meio de informações que estão contidas no aparelho celular. Não é só uma informação colateral que vai servir como prova, ou como, digamos assim, elemento de prova, não. Ele irá ser hábil a identificar o agente do crime, quem cometeu esse crime, tá? Pessoal, é importante, antes da gente adentrar aqui, comentar alguns pontos essenciais a essa tese, certo? O primeiro deles
O primeiro deles é o seguinte: existe uma diferença no contexto em que o celular é encontrado fortuitamente daquele contexto em que o celular é encontrado na posse, tá na mão, tá no bolso, está guardado com o seu titular. São duas situações diferentes que, inclusive, estão repartidas aqui na tese em pontos diferentes. Guarde isso em sua memória, certo? Eu vou ler aqui o nosso resumo, que diz o seguinte: a autoridade policial pode, sem prévia ordem judicial ou consentimento, acessar os dados contidos em aparelho celular encontrado, aí aqui tá, viu? Encontrado fortuitamente no local do crime, quando ele é esquecido, abandonado na cena do crime. Desde que a finalidade seja de esclarecer a autoria do suposto fato criminoso ou de identificar o proprietário do aparelho e que, posteriormente, a adoção da medida seja justificada. Por outro lado, aí a gente muda, tá? Situação 1, situação 2. Por outro lado, quando o celular é apreendido com o suspeito presente nas hipóteses em prisão em flagrante. Está lá no bolso dele, está com ele, está na bolsa dele. Os dados somente podem ser acessados caso haja consentimento expresso do dono ou autorização judicial. Entenderam? Já entenderam, né? Então, se o celular é encontrado em cima de uma mesa, numa residência ou num local público, onde haja um número grande de pessoas, e no momento em que houve efetivamente a constatação da materialidade delitiva de determinado crime, é uma coisa. Se o celular é encontrado na posse, ou seja, se você já sabe de quem é o celular e o celular pertence à pessoa que foi, inclusive, presa em flagrante delito, é outra coisa. Numa situação, pode haver acesso aos dados sem autorização, consentimento e ordem judicial, noutra situação, não, tá? Então, vamos ler as teses que foram fixadas. Isso tudo está em jogo, pessoal, o artigo 6º do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que está aqui sempre citado, tá? Apreender os objetos que tiver relação com o fato após liberados pelo colher todas as provas e tal. Aqui está, logo que tiver conhecimento da infração da prática penal, a autoridade policial deverá. Mas vamos ler aqui. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em flagrante delito, são as duas situações, tá? Apreensão do celular, situação 1. Flagrante delito, situação 2. Não está sujeita à reserva de jurisdição, a mera apreensão. Apreender o celular. Para apreender o celular, isso é um ponto importantíssimo. Para apreender um celular, não há diferença. A questão é ter acesso aos dados que estão incluídos dentro do celular, ok? Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes. Aí vamos lá. Na hipótese de encontro fortuito, ou seja, na hipótese 1, de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja seu proprietário, não depende de consentimento ou prévia decisão judicial, desde que seja justificado posteriormente. Aí a situação número 2. Em se tratando de celular apreendido na forma do artigo 6º, por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. É que ele nos remete o Marco Civil da Internet, artigo 7º, 3, que diz aqui, inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas, né? O artigo 10 do Marco Civil da Internet,
Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, na forma do que a lei estabelecer. É claro que o cidadão que foi preso em flagrante pode, por seu livre consentimento, fornecer a senha do celular e dar o consentimento livre, né, para o acesso. Mas se isso não acontecer, só mediante ordem judicial. Lembrando o item 1, tá? A mera apreensão não depende de ordem judicial. A mera apreensão. A gente está falando aqui de acesso dos dados. Que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados, informacional e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possível e depois de conferir a tramitação e a apreensão prioritárias aos pedidos de inclusive em regime de plantão. Ou seja, se a autoridade policial requerer o acesso aos dados do celular apreendido junto com o preso em flagrante, esse pedido de acesso tem que ter prioridade. 2. A autoridade policial poderá adotar providências necessárias para a preservação dos dados, até porque ela pode apreender o celular. Então, ela pode deixar ele ligado lá na bateria para não descarregar, evitar que alguém desligue, porque se desligar não vai conseguir mais acessar. E continua no aparelho celular antes da autorização judicial, justificando posteriormente as razões de referir esse caso. Você sabe que tem algumas coisas, inclusive de dispositivos da Apple, né? Se você desligar ele, ou se você, enfim, bloquear, enfim, a autoridade policial pode, de acordo com a melhor técnica, se acautelar para, enquanto não obtém a ordem judicial para acessar os dados que estão dentro do celular, fazer com que aquele aparelho seja preservado, né? As teses acima anunciadas só produzirão efeitos prospectivos, foram modulados os efeitos, tá? Então, essas são as teses que foram firmadas para o tema 977. Inclusive, aqui, nesse caso concreto, houve provimento do recurso do Ministério Público, né? Porque no caso aqui, na espécie, a autoridade policial, sem autorização judicial ou consentimento, acessou a agenda telefônica e o registro de chamadas de aparelho encontrado fortuitamente, celular encontrado fortuitamente, em que cometido o suposto crime de roubo com emprego de arma de fogo com concurso de agência, né? Com acesso aos dados, a autoridade policial identificou o recorrido, que, em juízo de primeiro grau, foi condenado a pena de 7 anos de reclusão. Ao julgar a apelação, o tribunal absolveu o réu por entender configurada a ilicitude da prova colhida, né? Com base nesses e outros entendimentos, o plenário deu provimento ao recurso extraordinário, com agravo, para reconhecer a licitude da prova, porque foi apreendido fortuitamente, restabelecendo a sentença condenatória de primeiro grau. E fixou aquelas teses, não é? Fixou aquelas teses. Agora vamos, pessoal, para o último julgamento do nosso informativo, que diz o seguinte, esse aqui diz o seguinte: é constitucional a instituição de taxa por taxa de serviços prestados por órgão de segurança pública relativos a, quais são os serviços prestados? Segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer com cobrança de ingressos, bem como emissão de certidões e atestados, desde que não se destine à defesa de direitos ou ao estabelecimento de interesse pessoal. Veja só, a taxa, pessoal, a taxa é uma espécie de tributo que está prevista no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, que tem duas subespécies, taxa de serviço e taxa de polícia. A taxa de serviço, ela tem que ser específica e divisível. Ela tem que ser cobrada tendo como pressuposto um serviço público que seja entregado numa fatia, como se você recebesse uma fatia de bolo, uma parcela específica de um serviço público do Estado. Exemplo, você vai viajar ao exterior. Você precisa portar um passaporte, você precisa da expedição do passaporte. É um serviço público de expedição do passaporte realizado pela Polícia Federal. Você paga uma taxa pela expedição do passaporte que tem que ter um valor sinalagmático ou correspondente em uma relação de proporção com o custo do serviço que lhe é prestado. Seria injusto que toda a população custeasse os passaportes que são prestados, que são entregues às pessoas que especificamente dele precisam, quando na verdade a maior parte da população sequer vai viajar ao exterior. Então há uma questão aqui de justiça fiscal. Quem precisa do serviço, dele recorre e o Estado cobra especificamente daquele que recebe o serviço. Quando
por um passe de mágica. O lixo que você coloca na sua cesta de lixo, ele é removido da sua cesta de lixo por um serviço público específico e divisível que atende o teu CEP, a tua rua, o teu número, e você se livra do dever de pegar aquele lixo, colocar no seu carro, sujar o seu carro e dar uma destinação, o Estado dá uma destinação específica àquele lixo, você tem um serviço específico e divisível. Já seria inconstitucional a cobrança de uma taxa pela varrição de ruas públicas, porque aí o beneficiário é indeterminado. Aqui se fixaram duas teses, embora não seja uma repercussão geral, mas se fixaram dois pontos importantes. Segurança preventiva em eventos esportivos. Você vai para um jogo de futebol. Aí, junto com o ingresso, é cobrado uma taxa pela prestação do serviço de segurança pública lá no evento esportivo. Veja, você decidiu ir para um evento esportivo. Eu mesmo não costumo ir para jogos de futebol, por exemplo. Eu nem sei se aqui era jogo de futebol, estou usando esse exemplo, mas nem sei. Mas o exemplo cabe perfeitamente, tá? Então você vai para um jogo de futebol. E aí, veja, é justo que a segurança pública que vai ser deslocada para atender aquele evento de modo específico, ela não está atendendo a população toda, ela está atendendo e dando segurança àqueles que decidiram ir para aquele evento. É justo que aqueles que decidiram ir para o evento vão receber de um modo especial esse serviço público específico e divisível e então paguem uma taxa. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional. E ele também considerou constitucional as emissões de certidão e atestados, desde que não se destine à defesa de direitos ou ao esclarecimento de interesse pessoal. Por quê? Porque existe uma imunidade constitucional no artigo 5º da Constituição Federal, que está aqui referenciado. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Isso aqui é uma imunidade que está na Constituição Federal. E aí ele ressalvou a situação dessa imunidade. Então esse é o nosso último julgamento desse informativo. E com esse último julgamento eu encerro o comentário desse informativo 1184. Ficou um pouquinho mais longo, né, pessoal? Mas é um informativo importante que veiculou teses importantes de repercussão geral, notadamente dos julgamentos mais importantes do Supremo, que foi esse que a gente comentou aqui, os temas 987 e 533 da repercussão geral. Fiquem todos com Deus, bons estudos, obrigado pela sua atenção e a gente se vê em outros canais, em outros vídeos aqui do canal. Até mais!